conversar um pouquinho sobre os aparelhos ortopédicos funcionais, revisar aquilo que a gente já conversou lá no outro módulo, antes de a gente entrar no Bionator propriamente dito. Então, os aparelhos ortopédicos funcionais, vamos lembrar assim da história de como eles chegaram, como eles foram constituídos e como a gente chegou até aqui. Então, lá em 1900, Pierre Robin fez um monobloco. Era um dispositivo que ele não avançava a mandíbula, mas era um dispositivo único que interligava a maxila com a mandíbula. Mas na época a tentativa dele era realmente restabelecer a função muscular, mas acabou caindo em descrédito e somente em 1908 Andresen fez um dispositivo com propósito de contenção baseado lá no dispositivo de Robin e colocou, quando os pacientes dele iam para as férias, ele acabava não controlando e acompanhando esses pacientes, ele acabou instalando um dispositivo que fosse utilizado como contenção em ortodontia convencional, né? E essa placa que conectava a maxila e a mandíbula avançava um pouquinho a mandíbula para manter aquela relação oclusal que ele tinha obtido, principalmente nos pacientes classe 2. E aí ele começou a observar que mesmo o dispositivo sendo utilizado como contenção, ele acabava causando um salto na mandíbula. E aí começou a se questionar essa influência do dispositivo no crescimento e desenvolvimento ou na relação maxilo-mandibular. E aí, em 1936, a gente tem a definição aí da ortopedia funcional. O que é a ortopedia funcional? A definição diz que são as funções dinâmicas, né, musculares, a relação da função maxilo-mandibular, através do dispositivo ortopédico funcional, então guiadas por um certo dispositivo, que desencadeiam as forças geradas para a musculatura intra e extrabucal, facilitando aí a reabilitação da função alterada, então quando a gente tem uma alteração de função, e favorecendo o crescimento e desenvolvimento dos maxilares. E a esses dispositivos que orientam essa função correta da musculatura são chamados de dispositivos ortopédicos funcionais. A partir daí a gente tem uma gama de dispositivos, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles só para revisar, mas a gente não costuma trabalhar com todos os dispositivos. Normalmente o funcionalista, o ortopedista, quem faz ortopedia funcional dos maxilares, costuma trabalhar com um determinado dispositivo, ou dois, ou três, ou variações do mesmo dispositivo. Então o Bionator vocês vão ver que tem várias variações, os SNs, né, Network da Vilma Simões tem várias variações, ou mesmo Bingler, enfim, planas. Então o ortopedista acaba utilizando um ou dois em seu arsenal terapêutico, poucos dispositivos e suas variações, porque é importante a gente saber dominar o dispositivo para aí sim poder dominar a técnica. E é sobre isso que a gente vai conversar